Deus abençoe você abundantemente, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Diga graças a Deus. Bom, meu amigo, minha amiga, no mundo a gente vai ter dificuldade, vamos ter problemas, adversidade, perseguições. No mundo, disse o Senhor Jesus, tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci e vós também vencereis. Eu estou lendo aqui 2 Reis, vendo aqui as histórias de alguns reis, e cheguei a Ezequias, um rei que procurou fazer a vontade de Deus, só que se levantou contra ele o povo sírio, da Síria. O rei da Síria se levantou contra o rei de Israel. E ele então ameaçou, dizendo que iria atacar Israel e iria fazer com que o povo de Israel comesse da sua fezes e tomasse da sua própria urina. Ele tentou amedrontar Israel, tentou trazer para Israel uma palavra de medo, de insegurança, de terror. Sendo que o rei Ezequias, ouvindo essa palavra, ele se indignou muito, se revoltou contra aquilo e rasgou as suas vestes e entrou na casa do Senhor para buscar o Senhor. Aqui em 2 Reis, capítulo 19, diz o seguinte: aconteceu que, tendo Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. E aí então ele enviou uma mensagem a todos os seus sacerdotes, vieram até ele. Ali ele juntou os sacerdotes, todos se também vestidos de pano de saco. Pano de saco quer dizer humilhação, se humilharam aos pés do Senhor, e foram até o profeta Isaías pedir ali ajuda do profeta perante a Deus. E o profeta então disse o seguinte: ó Isaías, não temas, porque o rei sírio, pelo caminho que ele veio, ele vai voltar, e vão armar uma cilada contra ele, ele vai morrer. Mas o que aconteceu? Por que aconteceu esse milagre na vida de Ezequias? Por que Deus livrou Ezequias? Porque Ezequias buscou a Deus. Eu estava lendo aqui a mensagem aqui dos reis e vi que muitos reis de Israel, eles blasfemaram contra Deus. Eles fizeram coisas que não agradavam a Deus. Tem aqui no versículo, no capítulo 17, a Bíblia diz que o rei de Israel recebeu uma repreensão de Deus, onde Deus disse para ele: poxa, eu plantei árvores para você, dei sombra para vocês, embaixo dessas sombras onde vocês poderiam descansar, vocês ali levantaram o poste ídolo para Baal, altares para Baal. E com isso excitaram a minha ira. E aí a gente vê que na caminhada dessa história, o povo sírio sempre atacou Israel e sempre venceu. E uma das coisas que eu observei, todas as vezes que o povo sírio vinha, cobravam impostos a Israel, impostos assim absurdos, sabe? E o rei abria o seu cofre do palácio e dava tudo para a Síria, e além disso ainda tirava da casa de Deus, do templo do Senhor, pegava as portas de ouro, né, as taças, o objeto de ouro, de prata, para dar para a Síria. Só que aqui na época de Ezequias, os sírios também vieram para afrontar. Só que Ezequias, ele fez uma coisa que os outros reis não fizeram. Ezequias entrou na casa do Senhor. E eu já quero aqui deixar registrado algumas coisas para nós no dia de hoje. Na hora das lutas, das provações, das perseguições, a pessoa não tem que ficar desanimada, não tem que se abater ou buscar ajuda em homem ou em coisas, mas sim no Senhor. A importância de estar na casa de Deus. Ezequias entendeu que dentro do templo ele poderia encontrar ali algo precioso para a vida dele. E ele encontrou. Quando ele entrou no templo e se humilhou aos pés do Senhor, teve uma resposta. Quando o rei Ezequias juntou todos os seus sacerdotes e mandaram ir até Isaías, o profeta, para consultar o Senhor. Quando ele chega lá,
os seus sacerdotes, Isaías disse, pode voltar e dizer a Ezequias que o rei da Síria falou não vai acontecer. Ele não vai destruir Israel, ele não vai entrar dentro de Israel, ele não vai nem tocar em Israel. Mas ele vai voltar pelo mesmo lugar que ele veio, e quando ele voltar, vão arrumar uma cilada contra ele, e ele será morto. Os próprios filhos, quando ele chegou no país dele, mataram ele, né? Então, quando a gente busca o Senhor, Deus resolve o problema. Deus traz solução para os problemas. Mas quando viramos as costas para o Senhor, só nos traz problema. Os reis, quando viraram as costas para Deus, veio sobre eles os problemas, as dificuldades, eles não conseguiram vencer. É interessante que todas as nações temiam Israel, porque sabia que o Deus de Israel é um Deus grande, um Deus vivo. Mas, por os reis não fazerem a vontade de Deus, alguns reis se recusarem a fazer a vontade de Deus, eles foram afrontados e ameaçados pelos inimigos. E por causa da dúvida, né, ou por ele estar fazendo coisa errada, os reis de Israel está fazendo coisas que não agradavam a Deus, então eles não buscavam a Deus. E com isso pagavam preço. A culpa, quando a pessoa está no erro, quando a pessoa está na dificuldade, quando ela está no pecado, quando ela está passando por uma situação que ela mesmo sabe que não é bom, né? Que ela se envolveu porque ela quis, e isso está relacionado em negócios, em relacionamento, em vida amorosa, em tudo que você sabe que você está fazendo e é errado e a pessoa faz, ela vai trazer para ela o que é ruim, né? A pessoa, quando ela permite que o pecado entre na vida dela, ela é destruída, porque ela que permite. A pessoa é que permite o pecado entrar. Como que ela permite? Quando ela passa a fazer a vontade do diabo. Quando ela sabe o bem que ela deve fazer, ela não faz, né? E isso tem acontecido com muitas pessoas hoje. Estão fazendo a vontade mais do diabo do que de Deus. Estão pagando um preço muito alto. Ezequias, quando ele se deparou com aquele problema, que era um problema gravíssimo, né? Porque o povo sírio era como a areia da praia, inumerável, e Ezequias sabia que não teria condições de vencer aquele exército. E aí ele entrou então para a casa do Senhor, onde diz a palavra, né, aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. E ele entrou na casa do Senhor e buscou em humilhação, quer dizer, ele se rendeu aos pés, se arrependeu dos pecados, buscou o Senhor de todo o coração, e Deus deu a resposta. Deus deu a resposta. Quando a pessoa ela propõe em buscar a presença de Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, há uma manifestação de Deus para a vida dela. Quando a pessoa ela se lança aos pés do Senhor, quando ela busca, você vê que Israel sofria porque se afastava de Deus, mas quando se aproximava de Deus, o milagre acontecia. Então você está passando por luta, passando por dificuldade, problemas aí na sua vida, talvez você errou, cometeu um pecado, né? E o diabo tem se aproveitado disso para entrar na sua vida, mas ainda é tempo para você se render aos pés do Senhor, buscar a Deus, se arrepender dos seus pecados, acertar seu caminho, e Deus vai te dar a solução desses problemas. Você vê que Ezequias, ele entendeu que ele não tinha condições de vencer aquilo. Ezequias não tinha condições de vencer aqueles inimigos. Então o que ele fez? Ele foi para os pés do Senhor. Ele foi buscar a Deus. E é isso que as pessoas têm que fazer. É isso que você tem que fazer, meu amigo, minha amiga. Você tem que buscar a Deus, tem que se lançar aos pés do Senhor. Sozinho você não vence, não tem como. A nossa briga não é contra algo palpável, visível. Nós brigamos contra um ser espiritual que vencemos através, né, do Espírito, que é através do Espírito Santo, que é através do poder de Deus, quando buscamos e quando fazemos a vontade dele. Amém? Diga graças a Deus. Então, Ezequias, o rei, ele foi inteligente, usou uma fé inteligente. Ele foi buscar a Deus. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crer. Então, ele, naquele momento, ele falou, olha, eu não tenho condições, mas eu tenho um Deus. E eu vou buscar esse Deus. É isso que Deus quer falar com você. Você tem um Deus, você que está passando por luta, você tem um Deus. Mas talvez falte em você buscá-lo. Mas não é buscar de, meu Deus, não. É buscar de coração. É lavar a alma nos pés do Senhor, entregar, se arrepender de fato do erro que você está cometendo. Ou que possa, né, vir cometer, porque Deus também nos alerta
para que a gente não venha errar lá na frente, né? As passagens bíblicas, ela nos mostra os erros que foram cometidos para que a gente também não venha cometer. Mas, infelizmente, né, a caminhada da fé, às vezes é tribulação, às vezes a gente se descuida e acontece. Mas não quer dizer com isso que Deus não está ali pronto para nos ajudar. Ezequias estava consciente de que se ele entrasse na casa do Senhor e buscasse o Senhor, Deus iria responder. E respondeu. Então, em vez de você ficar em casa se lamentando, saindo da igreja, tem pessoas que fazem isso, sai da igreja, para de ser dizimista, para de ser ofertante, às vezes começa a falar mal do pastor, do irmão, da irmã, né? Começa a entrar por um caminho que só vai trazer mais problemas. Mais problemas, não adianta. É por isso que a Bíblia diz, entregue teu caminho ao Senhor e confia nele. Então, o primeiro passo para que uma pessoa venha alcançar uma vitória, né, alcançar um milagre na vida dela, é se lançar aos pés do Senhor. E não ficar aí lamentando, murmurando e reclamando. Isso não muda a vida de ninguém. Outra coisa que eu sempre deixo muito claro em todas as pregações que o Senhor me permite fazer, é que às vezes as pessoas dizem, eu tenho fé, eu acredito. Isso aí não muda ninguém. A fé sem ação, sem atitude, sem sacrifício, ela é morta, né? Abraão, você crê em mim? Crê. Então me dá seu filho. Isaac, você crê em mim? Crê. Então lança sua semente. Então, assim, a gente vê que sempre quando as pessoas confiarem em Deus, se lançaram e por isso tiveram o resultado. Ezequias se lançou aos pés do Senhor, se humilhou, reconheceu que ele não tinha condições nenhuma. E por isso, Deus então se manifestou na vida dele, né? A pessoa quando ela quer um resultado de fato de Deus, ela caminha para o altar. Quando a pessoa quer atrair boas coisas, ela foge das más coisas, né? A pessoa quer boas coisas, mas vive na mentira, no adultério, vive no engano, vive prostituindo, vive fazendo tudo de errado. E ela vai trair o que é errado, vai trair o que é mal. Mas quando a pessoa quer o que é bom, ela procura fazer o que é certo. Por isso que a Bíblia diz lá para Caim e Abel, Deus chega para Caim e disse, Caim, por que endurece o seu coração e permite que Satanás entre? Cabe você dominá-lo. Se você fizer o que é bom, não será aceito. Então, Deus, ele deixa claro que depende só de nós para alcançarmos o milagre. Então, você que está em luta, que está passando por problema, e às vezes você diz assim, poxa, bispo, eu tenho andado certinho com Deus, eu tenho feito tudo certinho com Deus, eu tenho me dado para Deus, e, poxa, essas lutas, então fique tranquilo. Escuta bem o que eu vou te falar. Se você faz tudo certinho para Deus, se você está certinho com Deus, então pode ficar tranquilo. Porque Deus vai te dar a vitória. O próprio Ezequias, né, mais à frente, eu estou aqui, como eu já li tudo, né, assim, tive o entendimento do Espírito Santo, e lá na frente Ezequias estava com uma enfermidade mortal, e o próprio profeta Isaías foi até ele e disse, olha, tu morrerás de uma doença mortal, rumo à sua casa, porque você vai morrer. E Ezequias então virou para o lado e disse, Senhor, lembra de mim? Eu procurei andar no seu caminho, fazer o que é certo para o Senhor, andei fazer tudo o que é correto, então não é justo, né? Então Deus pediu o profeta para voltar e deu mais 15 anos ao rei Ezequias. Então quando a pessoa está certa, quando ela faz a coisa certa, ela chega no altar e ela tem força, porque ela chega no altar não para impor a Deus, mas para vencer aquele mal, para dizer para aquele mal que ela serve a um Deus poderoso e esse Deus vai dar vitória a ela. Quando a pessoa faz a vontade de Deus, ela busca a resposta porque ela sabe que vai ter. Agora, quando a pessoa não faz a vontade de Deus, quando ela vive no erro, aí ela arruma alguma desculpa. Umas que muitos conhecem. Por exemplo, Deus, o tempo é de Deus. Não aconteceu porque o tempo é de Deus. Todo mundo sabe que o tempo é de Deus. Esse momento agora é o tempo de Deus. Se ele me permitiu estar aqui, é o tempo de Deus. Se ele me permitiu falar contigo que eu estou falando, é porque é o tempo dele. Se ele permitiu você ouvir, é porque é o tempo dele. Então ninguém é ignorante de não entender que é o tempo de Deus. Só que tem pessoas que usam esses termos
para justificar o seu fracasso, o seu erro ou a sua falta de compromisso com Deus, né? Outra palavra que é muito usada, que as pessoas falam, não, Deus está no controle, está na mão de Deus. A minha vida está na mão de Deus. A sua vida está na mão de Deus. A vida de todo mundo está na mão de Deus. Mas essa mão só vai se manifestar na minha vida se eu fizer a vontade dele. Isso aí é óbvio, não tem, né? Aqueles que me honram eu honrarei, aqueles que se lançam, né, que me buscam, eu me deixarei encontrar. Então, a pessoa usa esse termo quando ela está no erro, mas usa o termo para se justificar. Infelizmente é assim, meu irmão. Infelizmente é assim mesmo. Aí diz assim, não, minha vida está na mão do Senhor. Aí até diz que o que ela está passando é Deus. Não, eu estou no deserto porque Deus me colocou. Deus não coloca ninguém no deserto. Biblicamente, essas pessoas estão totalmente erradas. Deus tira do deserto. Quando Israel foi para o deserto, quando ele saiu da terra, né, do Egito para a terra prometida, ali era para se consertar o povo. O povo estava errado. Tanto é que quando eles chegam perante ao mar, eles disseram, melhor que nós estivéssemos no Egito e morrêssemos lá, porque lá tinha onde ser enterrado, lá tinha o que comer. Então o povo ainda estava com o coração no Egito, no mundo. Isso acontece hoje dentro da igreja. Tem gente que está dentro da igreja, mas está pensando lá no forrozinho, no bailezinho, né? No amassa-massa com as... Né? Entendeu como é que é? Está ali, ó, com o coração no mundo. Aí acontecem as coisas, eles querem culpar Deus. Eles querem culpar Deus. Elias foi para dentro de uma toca. Mas por quê? Elias, quando ouviu falar que Jezabel iria matar ele, ele fugiu. O mesmo que venceu os profetas fugiu. Por quê? Porque naquele momento ele teve uma fraqueza. E assim são muitas pessoas. E arruma argumento, dizendo que Deus botou na prova, que Deus põe no leito, que Deus permitiu que o filho foi para a cadeia para ele aprender. Gente, pelo amor de Deus, nós servimos a um Deus bom, maravilhoso, justo. O problema de pagarmos preço é por falta de obediência à palavra de Deus. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, guardar no seu coração, obedecer, virão sobre ti todas essas bênçãos. E quais são as bênçãos? Ser preso, viver enfermo, ter um casamento destruído, viver em leito de morte? É essas bênçãos que Deus prometeu? Não. As bênçãos que Deus prometeu é o livramento de toda essa praga em nome de Jesus. Mas, infelizmente, nós temos aí um monte de pessoas que se dizem cristão, que eu não posso julgar, não sou Deus, né? E que estão dizendo que o nosso Deus é injusto. Por quê? Porque tem culpa. Quem tem culpa no cartório foge, tem argumento falso para poder justificar o seu erro. Outra coisa que eu ouço muito das pessoas é que eu creio. Não, olha, bispo, eu creio, eu tenho fé. Mas a fé que essas pessoas falam é só de boca. É só de boca. A crença dessa pessoa é só de boca. Porque a fé ou a crença tem que ser botada em prática. Praticar. Não adianta. Se a pessoa não pratica o que ela fala, então a fé dela é morta. É uma fé sem obra, uma fé sem expressão. E essa fé não agrada a Deus. E lembro vocês que quando o centurião, né, foi até o Senhor Jesus pedir pelo servo dele que estava doente, e ele disse, olha, me leve até a tua casa. O centurião disse, não, Senhor, o Senhor não pode entrar na minha casa, eu sou um homem pecador, eu persigo vocês, mas basta que o Senhor mande uma palavra, porque eu também sou homem de palavra e tenho autoridade. E o Senhor Jesus, então, vira para Israel e diz assim, eu nunca vi fé tão grande como essa no meio de Israel, no meio do meu povo. Deus admirou aquele homem. Mas por quê? Porque ele usou uma fé de atitude, uma fé de coragem, de renúncia. Até porque ele era um centurião, renunciou tudo para poder salvar o servo, porque ele poderia ser banido, né, do seu posto, do seu cargo, a perder o seu emprego, mas ele propôs no coração dele de ajudar aquela alma. Esse é o tipo de fé que o Senhor Jesus busca em nós, como da mulher hemorrágica, né, que saiu se rastejando mesmo com hemorragia, sabendo nós que a lei a condenava a ser apedrejada até a morte, se alguém descobrisse, se ela tocasse em alguém, alguém seria impuro, então ela seria apedrejada até a morte, mas mesmo assim
ela foi até o Senhor Jesus, como o leproso, né, quando sai do leprosário, e outros, né, que tiveram a coragem através da fé e com isso alcançaram o milagre. Né? Essa fé é que o Senhor Jesus busca em nós. Ele deixou até uma palavra dizendo o seguinte: será que quando eu voltar acharei fé no meio do meu povo? Por quê? Porque as pessoas têm se esfriado, as pessoas têm desanimado. Voltando aqui em Ezequias, você vê que Ezequias, ele, quando viu que aquela afronta do rei sírio, né, sobre ele, aquela ameaça, ele não teria condições de vencer, ele buscou a Deus. Ele foi para dentro do templo. Falou: olha, meu Deus, está aqui, olha, poxa, esse aqui é teu povo, e o rei Ezequias está aí ameaçando, e o senhor sabe o que ele faz, ele destruiu as outras nações e zomba dos deuses que ele destruiu, mas o Senhor é o Deus vivo, o Senhor é o Deus dos deuses, então não existe ninguém além do Senhor. E ele entrega então na mão de Deus o problema. Aí entra aquela palavra onde o Senhor Jesus disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Foi exatamente isso que o rei Ezequias fez. Entregou a vida dele na mão do Senhor. E talvez, meu irmão, minha irmã, falta isso em você. Talvez falta essa entrega. Talvez você já tenha anos de igreja e já se tornou uma pessoa religiosa. É aquela pessoa que já é adepta a um regime, a um costume, a uma doutrina, mas a fé que Deus busca você já não tem, você até acredita, você até tem fé que isso pode acontecer, mas não luta para que isso venha acontecer. A mão de Deus age sobre uma pessoa quando ela provoca. Deus é o que realiza milagre, e eu é que provoco nele, né, a ação para que esse milagre aconteça na minha vida. Foi o caso da mulher hemorrágica, né? Foi o caso do centurião, foi o caso do leproso, etc, etc. Então somos nós que provocamos em Deus o milagre na nossa vida. E Ezequias fez isso. Ezequias foi lá e orou. Mas as pessoas só fazem isso quando elas estão certas com Deus. Quando elas estão erradas, elas dizem: não, estou esperando no Senhor. Outro argumento que eu escuto demais, meu Deus. Estou esperando em Deus. Vai morrer. Talvez nem vai ser salvo. Porque a Bíblia diz: vá, não temas, eu sou contigo. Lembra quando Davi foi até o gigante, lutar contra o gigante? Davi, ele foi com propósito, ele foi determinado, ele foi com coragem. Então, ele alcançou a resposta que ele desejava. Se você quer uma resposta para a sua vida, você tem que se lançar. E nós, na Igreja Nação de Deus, ensinamos as pessoas a entender a palavra, como eu estou fazendo aqui agora contigo, para que elas se lancem nessa palavra e alcancem o milagre tão prometido. Milagre esse que não foi o homem que prometeu, foi o próprio Deus. Ele disse: eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Então, a vida que Deus nos promete é uma salvação, é a vida eterna. E enquanto estivermos aqui, é uma vida próspera, uma vida abençoada, relacionamento, vida financeira, saúde, tudo abençoado. Entende? Mas para que isso venha acontecer, nós temos que usar a nossa fé, temos que trabalhar todos os dias, temos que nos lançar todo dia na mão do Senhor. E é isso que eu creio que falta em muitas pessoas hoje. Elas estão mais se sentindo culpada porque o diabo pesa, fala: ó, você está no erro, Deus até entende, mas você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que esperar o tempo de Deus. E o diabo tem feito isso. E as pessoas têm aceitado esse argumento satânico e têm se prostrado perante a Deus. Mas hoje o meu Senhor me trouxe aqui para dizer para você: você quer mudar sua vida, você quer ser feliz, você quer alcançar um milagre? Então vem para o altar. Bispo, eu já estou 20 anos na igreja, o senhor mandou ir para o altar? Sim, mas é vir com força, não é vir com o entendimento que eu já sei, eu entendo, isso eu sei. Tem gente que a gente está lendo a palavra e está lá dizendo: isso aqui não é bem assim não. Não importa como seja, o que importa é que o profeta ali naquele momento está dizendo para você assim: ó, conserta o seu caminho, conserta. Você está no erro, você está abatido, está com mágoa no seu coração, está com ressentimento no seu coração, está com tristeza no seu coração, você está com a vida destruída, mas achando que sabe tudo, né? Acha que entende da Bíblia, conhece a Bíblia, sabe tudo da Bíblia, não sabe porcaria nenhuma.
Entendeu? Porque o próprio Paulo disse, ó, que diminua eu e cresça Cristo, que cresça o nosso Senhor Jesus. Então, seja mais humilde de reconhecer que você está precisando de ajuda, que você precisa de uma ação espiritual na sua vida, e só tem um jeito, você se humilhar para Deus. Talvez seja isso que está faltando. Eu não tenho problema nenhum de falar isso para você. Tem que se humilhar. Ezequias, quando ele ouviu aquela palavra, ele disse, olha, não tem jeito, tem alguma coisa errada, eu vou para Deus. Rasgou as suas vestes, ele se humilhou ao Senhor e houve a resposta. Quer uma resposta? Vem para o altar, se humilha aos pés do Senhor, entregue o seu caminho a Ele, que eu te garanto que ainda hoje você vai ter resposta de coisa grande. Tá certo? E se você quiser participar de uma reunião na Igreja Nação de Deus, aos domingos nós temos reunião 9h30 da manhã, fica ali em Parada Modelo, tá? Ali perto de Guapimirim, Parada Modelo, 350, Rua José Carlos Prado, 350, tá certo? Perto ali, né, do comércio, perto da estação, Igreja Nação de Deus. E se você quiser assistir uma reunião, já está aí, já estou te dando um convite. E 7h30 da noite nós estamos ali para abençoar a sua vida. Mas não espera não, tá? Vem para o altar. Eu te garanto que quando você voltar para o altar, entregar a sua vida de novo, fazer uma nova aliança, né? Porque Deus, o Senhor Jesus, quando deu a ceia para os discípulos, né, ele falou sobre a nova aliança. Então, nós às vezes temos que fazer uma nova aliança com Deus, porque às vezes a nossa aliança já está corrompida, né, já fraca, já sem espiritualidade. E a fé sem ação total da pessoa não há como mover a mão de Deus. Você faz com que a sua vida venha a ser transformada ou ser destruída. Deus entregou na sua mão. Se quiser, se me ouvires, comerás o melhor dessa terra. Que Deus te abençoe. Fique na paz em nome do Senhor Jesus, tá bom? E olha, se quiser participar de uma reunião, tá aí já o convite feito para você. Que Deus abençoe em nome de Jesus.